Susanne von Richthofen e prima disputam herança do tio na justiça. Depois de chocar o país ao ser condenada por mandar matar os próprios pais, Susanne, sobrinha de Miguel Abdala, já entrou com ação pedindo a tutela do cadáver para tentar se tornar inventariante e faturar herança milionária. A morte de Miguel Abdala, que foi tutor legal de Andreas Richthofen, causou um verdadeiro alvoroço na família, já marcada por tragédias. Acontece que Susanne Magnani, ex-Richthofen, condenada pelo fim dos próprios pais, vai encarar uma prima na justiça pela herança do tio, estimada em cerca de 5 milhões. A briga é contra uma prima de primeiro grau do médico, Silvia Magnani, que também foi companheira dele ao longo de 14 anos. E a treta começou antes mesmo do enterro, que aconteceu na terça-feira, dia 13 de janeiro. Susanne e sua prima tiveram uma verdadeira queda de braço durante a liberação do corpo, tanto na 27ª Delegacia, quanto no Instituto Médico Legal, em São Paulo. Nesse caso, a vencedora foi Silvia, que organizou o enterro, no cemitério de Pirassununga, cidade de origem da família. Durante uma conversa com a coluna True Crimes, do jornal O Globo, a companheira do médico relatou que ele não queria ser sepultado lá, mas ao lado da mãe e dos avós. Só estava eu no cemitério, afirmou ela. O enterro acabou sendo simples e solitário, refletindo os últimos anos de um homem que vivia isolado e sem contato regular com parentes. O autor da série Tremembé ainda revelou que nos últimos anos, o tio de Susanne e Andreas não teve contato regular com familiares. Até o momento, apenas as duas se mostraram diretamente interessadas na herança. Quero que se faça justiça ao Miguel, pois no tempo que passamos juntos, ele falava horrores da Susanne, porque ela matou a irmã dele e deixou o sobrinho, Andreas von Richthofen, irmão de Susanne, destruído emocionalmente, disse Silvia. Se a justiça entender que a herança deva ficar com ela, que assim seja feito. Susanne von Richthofen acionou advogados pedindo a tutela do cadáver de Miguel, e assim, tentar se tornar inventariante. Com isso, a possibilidade de Susanne herdar bens de um tio voltou a provocar debate público nos últimos dias, levantando dúvidas sobre os limites do direito sucessório em casos de crimes de grande repercussão. Embora o tema desperte forte reação emocional, a análise jurídica segue critérios objetivos definidos pela legislação brasileira. Segundo a advogada Silvana Campos, especialista em direito de família, o ordenamento jurídico não prevê a perda automática do direito à herança, em razão de crimes cometidos contra terceiros. O Código Civil é muito claro ao tratar da chamada indignidade sucessória. Ela só se aplica quando o herdeiro comete crimes graves contra o próprio autor da herança, ou contra pessoas diretamente ligadas a ele, como cônjuge, companheiro ou filhos, explica a advogada. No caso específico de Susanne, a condenação pelo assassinato dos pais não resulta, por si só, na exclusão do direito de herdar bens de outros parentes. Por mais que exista uma reprovação social evidente, juridicamente não há impedimento automático para que ela herde um parente colateral, como um tio. A lei não faz essa extensão, afirma Silvana Campos. A mesma interpretação jurídica se aplica ao irmão, Andreas. Se não houve envolvimento em crime contra o autor da herança, e se ele estiver dentro da linha sucessória prevista em lei, o direito permanece. O direito das sucessões não trabalha com punições morais, mas com critérios legais, pontua a advogada. Outro aspecto relevante é a existência de testamento. Caso o tio tenha formalizado sua vontade em documento válido, ele pode direcionar seus bens livremente ou até excluir herdeiros específicos. O testamento é a principal ferramenta para afastar alguém da herança. Sem ele, prevalece a sucessão legítima prevista em lei, destaca Silvana. Para a especialista, situações como essa costumam gerar indignação, mas exigem uma análise técnica do ponto de vista jurídico. É natural que a sociedade questione, mas o direito precisa ser aplicado de forma objetiva. Sem uma causa legal de exclusão,
ou uma manifestação clara de vontade do falecido. O direito à herança existe. Em tese, fica com Suzane e Andréas. Sílvia passou o fim de semana tentando localizar Andréas, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele estaria vivendo em endereço incerto no litoral de São Paulo. Com isso, a disputa concreta ficou restrita às duas mulheres, e agora deve migrar definitivamente para o judiciário. Rápida, Suzane já entrou com uma ação pedindo a tutela do cadáver de Miguel para tentar se tornar inventariante. Miguel foi encontrado morto dentro da própria residência, no Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Sentado em uma poltrona no quarto, na madrugada do sábado, dia 10 de janeiro de 2026, um vizinho, João Batista da Silva, estranhou a ausência de contato havia cerca de 2 dias. Subiu no muro e viu o corpo. Quando a polícia chegou, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição. E, segundo relatos, o corpo e o coração estavam inchados. A Polícia Civil trata o caso oficialmente como morte suspeita e aguarda os laudos periciais. Uma fonte do IML, no entanto, afirmou que a hipótese mais provável é de um ataque cardíaco fulminante, justamente em razão do inchaço acentuado do coração e do corpo e da ausência de sinais aparentes de violência no local. A tensão em torno do patrimônio também se deslocou para a casa onde Miguel morava. Sílvia e Suzane procuraram, em momentos diferentes, o vizinho que está com a chave do imóvel para tentar acessar a residência. Segundo relatos, o vizinho deixou claro que, se alguma das duas parentes chegar com uma ordem judicial, ele entrega a chave. Sílvia, porém, resumiu sua posição de forma dura ao falar sobre a sobrinha do médico. A Suzane está pagando pela pena dela, mas nem por isso vai deixar de ser assassina, disse ela. O histórico de desconfiança entre Miguel e Suzane ajuda a explicar o clima de guerra. Durante os 14 anos em que esteve com Sílvia, o médico nunca escondeu a antipatia pela sobrinha e o medo de que ela tentasse alguma manobra para ter acesso aos bens da família, tanto os dele quanto os de Andréas, que herdou sozinho cerca de 10 milhões de reais depois que Suzane foi declarada indigna de receber a herança dos pais. Miguel também via com desconfiança a gravidez de Suzane, que na avaliação dele, poderia ser usada como argumento para tentar reaproximar-se do patrimônio da família. Esse discurso apareceu novamente quando ela foi à delegacia tentar liberar o corpo e afirmou que estava agindo para proteger os bens do filho. A tentativa fracassou. No dia seguinte, o muro da casa do tio amanheceu pichado com a mensagem: "Será que foi Suzane?" O caso Richthofen é um dos homicídios mais conhecidos dos últimos 30 anos. A investigação e o julgamento das mortes de Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen, casal assassinado a pauladas pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, amando da própria filha, Suzane von Richthofen, que planejou e arquitetou tudo. Eles dormiam no momento do crime covarde. Ela foi condenada em 2002, a 39 anos e 6 meses de prisão. Ainda na cadeia, ela casou com Sandra Ruiz, o Sandrão. Depois disso, elas brigaram por 3 máquinas de costura, presentes do apresentador Gugu. Mas com as brechas das leis e com a justiça falha do nosso país, infelizmente, ela deixou a cadeia em janeiro de 2023, após ficar mais de 20 anos presa, e desde então busca uma ocupação profissional. Ela chegou a vender chinelos em rede social e ganhou milhares de seguidores. Ela ainda casou com um médico rico. Ele foi casado com uma médica e teve 3 filhas. Já com Suzane, ele teve uma filha. Enquanto isso, uma das maiores vítimas do caso, Andréas Richthofen, vive recluso e longe dos holofotes. A situação dele é triste. Em 2017, Andréas foi encontrado em estado de desorientação, com roupas rasgadas e higiene precária, após uma crise ligada ao uso de drogas, expondo seu drama pessoal após o assassinato de seus pais e gerando compaixão pública e críticas pela mídia, com seu tio intervindo para seu tratamento e protegê-lo da exposição pública. Das poucas vezes visto, ele apareceu solitário e sozinho. Nesse raro registro,
ele foi clicado por amigos sorrindo. É nítido que Andreas nunca conseguiu se manter desse choque horroroso, que marcou sua família e tirou a vida dos seus pais amados. E vindo de quem ele amava, ele teve sua vida literalmente despedaçada pelo crime. Andreas, além de viver isolado, não tem redes sociais, internet ou celular. Ele mora em um sítio afastado em São Roque, no interior de São Paulo, e quase não foi visto após Suzane obter liberdade. Ao que tudo indica, ele não quer ter nenhum tipo de contato com a irmã criminosa. O que você acha desse caso? Você acha que Suzane deve ter direito à herança do tio? Ou deve ser esquecida para sempre? Me conta aqui nos comentários.